Vamos fazer uma oração para a gente começar, então, esse curso bíblico sensacional. Vamos fechar os nossos olhos do jeito que vocês estão. Vamos falar com Deus. Oremos. Querido Deus, nosso Pai bondoso, nós estamos muito felizes, Senhor, por estarmos reunidos aqui com irmãos de vários lugares, vários estados diferentes aqui do nosso país, e nós gostaríamos, junto conosco, que o Senhor também se fizesse presente. Aliás, esse encontro, ele é motivado por Ti, é motivado pelo estudo da Tua Palavra, e não faria sentido algum se o Senhor não estivesse aqui no nosso meio, lá no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, aqui em Alagoas, lá em Sergipe, e em todos os outros estados, São Paulo, que me vem à mente, mas em todos os outros estados que foram aqui mencionados, que os irmãos estão participando. Por favor, faz-se presente na casa de cada um e na mente de cada um de nós, para que a gente possa, então, entender o estudo da sua palavra. É isso que nós te pedimos, já te agradecendo pelo privilégio de falar contigo e de ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, muito bom. Nós iniciamos o curso bíblico no sábado passado, dia 2. A primeira fase do curso bíblico foi enviar o estudo semanal. E como eu estava falando com a irmã Elisângela, essa vai ser a dinâmica do nosso estudo. Nós, a cada semana, provavelmente aí no domingo, nós enviaremos o estudo da semana. Nós estamos conosco, participando desse estudo, mais de 400 pessoas. 400 irmãos de vários lugares diferentes do Brasil e fora do Brasil. Nós temos irmãos de Moçambique, nós temos irmãos da Angola, nós temos irmã lá nos Estados Unidos, e esses, inclusive, perguntaram sobre o fuso horário, mas teve uma outra irmã também do Brasil que perguntaram aí sobre o horário certo do estudo. Não sei se eles vão conseguir acompanhar conosco, porque alguns deles tinham cerca de 3 horas de diferença, 4 horas de diferença, e aí eu não sei se eles vão conseguir participar ao vivo aqui conosco. Mas esse estudo ele vai ser gravado e vai ser disponibilizado no YouTube, porque aqueles irmãos que não puderam acompanhar conosco ao vivo, eles vão poder acompanhar pelo YouTube, né, em qualquer horário ou dia da semana. Então, nós enviaremos o estudo no domingo, e durante a semana vocês vão ter aí o tempo para poder dedicar um tempo para ler a Bíblia, né, para ler os versículos desse estudo que a gente destacou, e para poder responder também, para de repente enviar suas dúvidas pelo WhatsApp, e aí a gente poder lhe ajudar aí, lhe auxiliar no entendimento do estudo semanal, tá certo? E aí, no fim da semana, no sábado, às 15 horas, horário aqui de Alagoas, nós estaremos iniciando essa live do jeito que a gente está fazendo agora, tá bom? Para você que está entrando agora, deixa eu ver a irmã Jéssica aqui, seja bem-vinda. A irmã Simone, seja bem-vinda. Se eu esqueci de mencionar alguém, pode abrir aí o microfone e dizer, tá certo? A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Nós vamos exibir aqui uns slides. Inclusive a Jéssica está aqui teclando, né? Só para quem ainda não conhece o aplicativo Google Meet, tem uma opção ali de chat, uma opção de você digitar alguma pergunta, alguma participação, tá? Alguma interação com a gente. Eu estou falando isso porque tem irmãos que são um pouco tímidos, alguns não querem mostrar, não querem ativar a câmera, e tudo bem, não tem problema nenhum. Alguns também não querem ativar o microfone, também não tem problema nenhum. Você pode mandar aí no chat a sua participação, a sua interação, caso você não queira ativar o microfone, tá? E aí a gente vai ler aqui, por exemplo, a Jéssica disse obrigada, a Márcia está dizendo aqui que é do Rio de Janeiro, olha que legal. Maravilha, né? Nós temos também o Sudeste aí em peso, né? Rio de Janeiro, nós temos São Paulo, nós temos mais alguns outros estados, cadê? Me deu um branco aqui, mas se você quiser digitar aí para a gente, Minas Gerais, né? Se você quiser digitar para a gente identificar de onde você está falando, a gente também fica muito feliz. Então, vamos apresentar agora o nosso estudo em slides. Se você está acessando aí pelo
pelo notebook, pelo computador. A Jéssica está dizendo aqui que é de Minas Gerais, olha só. Muito bom, Jéssica Rayane. A Jéssica, junto com alguns irmãos, já participaram conosco da segunda temporada dos estudos bíblicos. Essa segunda temporada foi no fim do ano passado, e nós estudamos sobre o livro do Apocalipse. Foi um pouco extenso, porque o Apocalipse tem alguns capítulos a mais do que o livro que a gente vai estudar nesses próximos meses, mas foi um estudo muito rico, muito proveitoso, e eu fico feliz que alguns irmãos estão também participando com a gente dessa terceira temporada. Hoje, nós iniciaremos aqui, deixa eu colocar para vocês, o estudo, o curso bíblico do livro de Daniel. Eu não sei quantos já tiveram aí uma curiosidade para estudar o livro de Daniel. Se tiveram, ótimo, porque vão junto com a gente aqui enriquecer o estudo com as suas contribuições. E se você teve curiosidade, de repente estudou e de repente não entendeu o que leu, isso é muito bom também, porque é por essa curiosidade, por essa iniciativa de estudar a Bíblia, que a gente vai aprendendo, que a gente, de repente, vai anotando as nossas dúvidas, e assim a gente, no momento certo, vai começando a entender. Vocês vão ver aí compartilhado a tela do curso, dos slides do nosso curso. Deixa eu ver se aparece para todo mundo. Por favor, digam aí se está aparecendo, se não está. Me deem um feedback aí só para eu ver se a gente está projetando tudo direitinho. Deixa eu ver aqui. Pronto, o irmão Flávio está dizendo Deus abençoe a todos. Você vai ver lá na parte de baixo, se você está acessando pelo celular, a Francine está dizendo que está aparecendo. Pronto, você vai ver na parte de baixo as pessoas que estão falando. Quem falar vai aparecer na câmera. Eu estou falando agora, eu estou aparecendo. Mas na tela principal você vai ver os slides. A Jéssica já confirmou, ótimo. Então vamos lá. O nosso estudo, a Lucirene está dizendo que não está dando para ver. Lucirene, a Simone está confirmando que está ok. Lucirene, faz o seguinte, deixa eu dar um help aqui à Francine. A Elisângela está dizendo que não está vendo. A Francine é a nossa produtora aqui do curso, é minha esposa. Ela está aqui comigo em casa. A Márcia está dizendo que não. Deixa eu chamar aqui a ajuda dos universitários aqui. Eu vou mostrar aqui, no celular, como vai aparecer. Está vendo aqui? Se não está aparecendo para você, então você procura aqui do lado, por exemplo, você vai procurar aqui embaixo a apresentação. Você agora está vendo aqui, o que está aparecendo é a minha tela, o meu rosto. Mas se você for procurando aqui do lado, as pessoas, os participantes, você vai ver que vai ter uma apresentação aqui em andamento. Tá vendo aqui? Deixa eu ver. A apresentação está listada aqui com meu nome. Meu nome é Anderson Rogers. Vai aparecer aí. Aí você clica nesse nome e você vai ver a apresentação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu demonstrar para vocês. Só um instantezinho. Enquanto eu vou falando, você vai procurando aí, ó. Vai dando uma olhada aqui. Vai ter a irmã Márcia aqui em cima. A irmã Márcia levantou a mão, é por isso que está em destaque aqui. Tem essa opção no aplicativo. Deixa eu ver aqui embaixo, ó. Você vai ver que tem Anderson Rogers, tem 3 aqui, ó. Sou muito exibido, apareço 3 vezes. É porque, na verdade, uma é a apresentação do meu rosto, a outra é a apresentação do slide. Aí você vai procurando aqui, vai apertando no meu nome, até aparecer aqui, ó. Opa! E aí a gente vai ver aqui está olhando, e aqui está apresentando. E aí tem uma opção, inclusive, nos 3 pontinhos, de fixar a apresentação, tá certo? Aí você pode apertar nesses 3 pontinhos e colocar fixar. Esse daqui já está fixado,
e eu estou aparecendo lá em cima. Tudo bem? Então, os irmãos aí que não conseguiram ver, façam esse teste, por favor, e aí me digam se conseguiram, tá bom? Eu vou aqui apertar aqui no outro usuário meu, e aí logo depois você vai ver a apresentação. Tudo certo? Conseguiram? Enquanto isso, alguns irmãos entraram aí no nosso curso. Consegui agora. Ah, conseguiu, maravilha. Então, deu certo essa explicação, né? Vê se para vocês que não deu certo, não deram certo, a Lucirene aí também disse que deu certo, então tá certo. O Flávio, dá uma olhadinha, vê se você consegue, aqui nos participantes, vou repetir aqui, vai aparecer todos os participantes, e aí você, por exemplo, aqui, ó, vai estar aparecendo eu aqui no ladinho, e mais participantes. Aí vai aparecer a lista de todos os participantes. Entre eles, vai ter eu 3 vezes. Eu sou Anderson Rogers, você vai ver aí. Então, um deles é a minha apresentação, tá certo? Outro deles vai ser só o meu rosto. E aí você aperta onde tem a apresentação. Se não der certo na primeira vez, você aperta no outro. Se não der certo, você aperta no outro. Tem a opção dos 3 pontinhos de fixar. Olha aí a Márcia dizendo que já apareceu, então tá ótimo. Então tá dando certo, né? Então, quando você colocar fixar, vai aparecer a apresentação lá em cima. Tá certo? E aí todo mundo vai poder ver. Se tiver numa tela maior, melhor ainda, não é? Se tiver na tela do celular, também dá para ver. Não tem problema, só fica do tamanho do celular. Tudo certo? Dadas Apareceu essas instruções, aqui. Maravilha, Flávio, muito bom. Então, deixa eu dar as boas-vindas aos irmãos que entraram enquanto a gente estava conversando aqui. A irmã, deixa eu ver aqui, a irmã Mila, seja bem-vinda, Mila. Deixa eu ver também o irmão Nelson, seja bem-vindo, Nelson. E é isso. Então, dadas as instruções, as orientações, deixa eu só lembrar, enquanto a gente estiver conversando, se você quiser falar, se você quiser participar, é só ativar o microfone, tá bom? Quando você acabar de falar, eu peço para que você coloque no mudo, desative o microfone. Não porque eu não quero lhe ouvir, não. Eu quero sim que vocês falem quando vocês quiserem falar. Mas é porque se o seu microfone estiver ativado, estiver ativo, habilitado, e você não estiver falando, muitos ruídos vão ser captados. E aí, quando a gente estiver conversando aqui, em vez de vocês estarem ouvindo os irmãos conversando, vocês vão estar ouvindo um barulho porque o microfone de alguém ficou aberto, entendeu? Então, quando acabar de falar, eu peço que desative. Tudo certo, meus irmãos? Podemos, então, aqui começar? Como eu disse, eu gostaria que vocês participassem. Então, a primeira participação que eu quero distribuir aqui, na verdade, é a leitura dos livros de Daniel, ou melhor, dos versos da Bíblia que a gente vai aqui abrir para conferir algumas respostas, tá bom? Nós estaremos estudando, ou estivemos estudando durante essa semana, sobre esse tema aí, um livro para os dias de hoje. Você vai perceber durante esse estudo que a Bíblia, ela é um livro que, apesar de ter sido escrita há séculos e milênios atrás, é um livro que é muito atual. É um livro que foi feito para 2021 também. E não só a Bíblia como um todo, mas em especial o livro que a gente vai dedicar muito tempo, muita atenção durante os próximos meses. É o livro de Daniel, o livro do profeta Daniel. Provavelmente você já ouviu falar de Daniel por algumas historinhas que são contidas no livro. A minha filha, ela tem 3 anos, o nome dela é Hannah, e ela gosta muito de uma das histórias de Daniel, que é a história lá da Cova dos Leões. Lá no capítulo 6 de Daniel, a gente tem essa história. Ou história fantástica. Temos também uma outra história lá da fornalha de fogo ardente, que é do capítulo 2, se eu não estou enganado, 2 ou 3. Essa história também está no livro de Daniel, que você provavelmente conhece. Mas o livro de Daniel nos revela muitas outras histórias fenomenais. A gente está hoje introduzindo o estudo do livro de Daniel. Nos próximos sábados, nós estaremos dedicando nossa atenção
aos capítulos do livro de Daniel. Vamos começar com o capítulo 1 no próximo sábado. E eu já deixo o desafio para que durante a semana, além do estudo bíblico que eu vou compartilhar com vocês pelo WhatsApp, você leia também o capítulo inteiro do livro, o capítulo 1 inteiro do livro de Daniel. Tá certo? Então, capítulo 1, você já fica aí o desafio para você estudar durante a semana, para você ler, porque a gente vai estar estudando sobre esse capítulo no sábado que vem, tá bom? Hoje estamos dando aqui uma introdução. E para isso, eu quero convidar os irmãos aí para ler com a gente a Bíblia. Temos alguns textos aqui que eu quero distribuir com vocês para que vocês leiam conosco, tá bom? Se você ainda não pegou sua Bíblia, vai lá rapidinho, pega a sua Bíblia em livro, em papel, tá? A Bíblia tradicional você pode usá-la, mas se você também tiver a Bíblia no celular, não tem problema, você também pode usar. O meio pelo qual você vai ler não é mais importante do que o conteúdo que você vai ler. Então, pode ser no celular, pode ser no computador, pode ser no livro, em papel, não tem problema o meio que você vai usar. O importante é que você tenha a palavra de Deus, tá certo? Então, pega a sua Bíblia e deixa eu ver quem gostaria de ler com a gente aqui. Nós temos aqui João 14, 29. Quem é que pode ler esse verso? Ativa aí o microfone e pode falar com a gente. Eu quero ler. E aí a gente vai leio. ouvir. Pronto. Isso foi o irmão Flávio, não foi? Isso. Lê para a gente João 14, 29. Na verdade, abre a Bíblia aí nesse texto e deixa marcado que daqui a pouco você lê para a gente. Tá certo, meu irmão? Tudo bem. Próximo verso, 1 Tessalonicenses 5:3. Quem pode ler para a gente? Anderson, eu posso ficar com o Daniel, porque já está aqui aberto no capítulo 1. Perfeito, Elisângela. Já fica aí marcado. Daniel 1, aí você lê os versos do 1 ao 4, tá certo? Ok. Pronto. Então, quem fica com 1 Tessalonicenses? Eu fico. Pronto. Simone. Ótimo, Simone. Então, lê pra gente daqui a pouquinho 1 Tessalonicenses 5:3. Aí, a Francine disse aqui que lê também. Então, fica com 2 Timóteo 3:16. Quem pode ficar com Mateus 24:15? Eu. Deixa eu ver quem foi que falou. Pode falar o nome, é porque tem muitos quadradinhos aqui na minha tela e eu não consegui identificar quem foi. Dene. Pronto. Dene, é isso? Isso. Oi, Dene. É que o seu nome aqui tá aparecendo Mila, ó. Aí eu falei Mila. É que a minha filha que utiliza esse e-mail. Beleza, então. Então, Dene, lê pra gente daqui a pouquinho Mateus 24:15. Deixa aí marcado e aí você lê pra gente daqui a pouco, tá? Ok. Eu vi que alguém levantou a mão aqui. Deixa eu ver quem foi. Foi a Maria Raimunda e a irmã Maritã também. Pronto. Então, deixa eu ver os próximos versos para vocês lerem para a gente, tá? A gente já distribuiu essa primeira coluna. A segunda coluna tem Daniel 12, 4 e 9. A irmã Maria Raimunda lê para a gente esses versos, tá bom? E a irmã Maritã... Pronto. E a irmã Maritã lê o próximo, ainda no mesmo capítulo, 12, mais os versos 6 ao 7. Tá bom, Maritã? Capítulo 12 de Daniel, versos 6 ao 7. A irmã Maritã. A irmã Maria Raimunda fica com Daniel 12, versos 4 e 9. Tá bom? E aí eu preciso de mais 3 voluntários para ler os últimos versos do nosso estudo, que é Daniel 11, 13. Quem fica com esse? A Jéssica é? Não, a Jéssica já... Foi ela? Deixa eu ver. É que tem esse recurso legal de levantar a mão, né? Oi. Pode falar. Então... Pode ser, irmão. Pronto. Aí você fica com Daniel 11, 13, tá bom, minha irmã? E aí, Ezequiel... deixa eu ver, Ezequiel 4, 6 e 7. Quem pode ficar com esse texto? Ezequiel 4, 6 e 7. Só ativar o microfone para eu poder lhe ouvir. Ativa o microfone e fala para a gente, aí eu vou poder lhe ouvir, tá certo?
Ok. Bom, eu não consegui ouvir ninguém, então vai ficar esses 2 versos por último. De repente, enquanto a gente estiver estudando, alguém vai poder ler para a gente, tá? Deixa eu só lembrar que o microfone de vocês está desativado, tá certo? Se vocês forem falar com a gente, é só apertar na tela do celular. De São Paulo, posso ficar com esse aqui, é o 467. Oi, Márcia, tá certo. Então, tudo bem. Esse aqui é o 4, 6 e 7. E aí só vai ficar no final... Pronto, a Lucirene, não é? Amós 3,7, então. Perfeito. Então, tendo esses versos distribuídos, a gente, então, vai para as nossas... Desculpa, o meu é Daniel 12. Ali onde eu tô, ó. Deixa eu ver quem foi que falou. É Maritã. Oi, Maritã. Isso, o seu é Daniel 12. Deixa eu ver aqui. 4 e 9. Não, 6 ao 7, se eu não estou enganado. Tá bom. Viu? Eu lembro que eu dei um verso para a senhora e um para a irmã. Cadê? Não está aparecendo aqui na tela. 4,9, Maria Raimunda. Pronto, foi, irmã Maria Raimunda. Irmã Maria Raimunda, a senhora ficou com 4 e 9, não foi isso? Foi. Pronto, então, Maritã, realmente você ficou com o 6 ao 7, 6 e 7, tá bom? Então, alguns irmãos entraram enquanto a gente estava distribuindo aqui os textos da Bíblia que a gente vai ler hoje. Deixa eu dar as boas-vindas para você também. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã que está aqui com a gente. Nós temos 27 estudantes online agora conosco. Alguns irmãos tiveram que sair, vão voltar mais tarde. Outros não puderam acessar. Eu fico muito feliz com a presença de vocês. Estamos aqui introduzindo o tema de hoje, que é um livro para os dias de hoje, tá? Esse livro, e aí antes de eu prosseguir, deixa eu só dar aqui a orientação, repetir a orientação sobre o seu microfone. Eu quero muito que você fale conosco, participe conosco, mas deixa eu dar um recado, é que se o seu microfone estiver aberto, estiver ativo, sem você estar falando, alguns barulhos vão ser captados e a gente não vai conseguir se ouvir, entendeu? Então eu peço que você, quando você não estiver falando, que você desative o microfone, tá bom? Mas quando você for falar, for fazer alguma pergunta, for fazer alguma consideração durante o estudo, aí é só ativar o microfone e dizer, Anderson, deixa eu falar, e aí a gente ouve você, tá bom? Já feito. Tudo certo? Deixa eu dar aqui as boas-vindas à irmã Celidelma, aqui a irmã Marlúcia e pronto, alguns irmãos que eu não tinha mencionado ainda, tá? Então nós iremos iniciar esse estudo perguntando por que é importante estudar as profecias da Bíblia, né? A essa pergunta a gente pode procurar uma das respostas. Aliás, em toda a Bíblia a gente vai ver essas respostas, mas uma delas está lá em João 14, 29. João 14, 29. Quem foi que ficou com esse verso para ler para a gente? Acho que foi o irmão Flávio, não é isso? Pronto, meu irmão. Então, lê para a gente esse verso. O que é que diz aí? Antes de tudo, eu posso fazer uma oração, meu irmão? Ativa o telefone. Pode sim, meu irmão. Olha aqui, ó. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus maravilhoso, eterno Pai que estás no céu, santificado seja o teu santo nome, Senhor. E de uma forma especial, o Senhor está aqui reunindo poucos dos teus filhos, Senhor, para ouvir a tua voz através do estudo da tua palavra. Obrigado por esse dia tão especial que é o sábado, Senhor. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, para entender o estudo da tua palavra. E assim, cumprir fielmente tudo o que o Senhor nos mandar nesse percurso, desse curso, Senhor. Que possa transformar vidas. Que nós venhamos a aprender de Ti, que é manso, e que o Senhor possa fazer com que nós venhamos a desempenhar o nosso papel, que é de levar o Evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Amém.
Muito bom, meu irmão. Então, a pergunta foi, por que estudar as profecias da Bíblia? João 14, 29 já introduz parte dessa resposta. Diz pra gente o que é que está escrito aí, por favor. Disse vós agora, antes aconteça, para que quando acontecer vos creiais. Muito bom, Flávio. Obrigado, então, pela leitura desse verso. Vocês percebem o que a Bíblia está dizendo? Olha, eu estou dizendo agora, antes que aconteça, porque quando acontecer, vocês vão crer. O que a profecia é, não é? Ou algumas das profecias elas são coisas que irão acontecer. E aí, uma das muitas importâncias das profecias, e o objetivo pelo qual a gente precisa estudá-las, é porque o estudo da profecia, o entendimento da profecia, nos faz ter a nossa fé fortalecida. Sabe por quê? Porque quando a gente lê lá na Bíblia uma profecia revelando sobre o futuro, e logo depois essa profecia se realiza, a gente começa a perceber a importância da palavra de Deus. A gente começa a perceber quão incrível é a palavra de Deus e a gente começa a ver e acreditar ainda mais na palavra de Deus. Você percebe? Então, por que estudar a profecia da Bíblia? É porque quando ela se concretiza, a gente tem a nossa fé aumentada. A gente tem a nossa certeza e a nossa esperança na palavra de Deus concretizada. Entende? Isso é um dos motivos pelos quais a gente precisa estudar as profecias da Bíblia. Agora tem um outro motivo aí, ó. 1 Tessalonicenses 5:3. Quem foi que ficou com esse verso? Foi eu. Pode ler pra gente, Simone, por favor. Então, quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Olha aí que interessante. Obrigado, Simone, pela leitura. Esse é um trecho profético também. E por que aí foi escrito esse trecho? Para nos mostrar que, olha, assim como as profecias elas se cumprem, elas se realizam, nesse trecho tá de uma forma bem clara, dizendo, olha, quando estiverem dizendo aí, tá tudo bem, tá tudo seguro, tá tudo em paz, não tem perseguição, não tem nenhum problema, aí o escritor desse texto diz assim, é aí que vos sobrevirá repentina destruição. O que é que ele está dizendo? O que é que ele está falando para quem está lendo? Ele está dizendo assim, olha, se prepare, meu irmão, porque naquele momento que tiver todo mundo dizendo, tá tudo muito bem, né? Que tiver a sociedade ou no mundo atual dizendo, olha, enquanto tiver tudo bem, tiver tudo seguro, quando tiver tudo em paz, quando ninguém esperar que vai acontecer nada, é aí que vos sobrevirá a repentina destruição. O que o autor está dizendo aí é que você precisa ficar preparado. E esse autor estava dando uma profecia, ele estava dizendo o que iria acontecer. E esse recado também é para mim e para você. Porque a gente estuda a profecia, é para que a gente esteja pronto, para que quando o que tiver sido profetizado, quando aquilo acontecer, a gente não seja pego de surpresa. Tudo bem? Você entendeu? Por que estudar as profecias da Bíblia? É porque, a gente vai estar preparado para aquilo que tiver de acontecer, aconteça. Quando ele acontecer. A gente vai estar pronto. A gente vai estar preparado. Uma das maiores profecias e mais aguardadas da Bíblia, sabe qual é? A volta de Jesus. Jesus disse, olha, quando eu for e vos preparar o lugar, lá em João 14, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ele estava dizendo assim, olha, eu vou, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, esteja pronto. Entende? A profecia serve para que a gente se prepare, para que a gente esteja pronto. E aí, para que a gente também, como o irmão Flávio lê em João 14, 29, é para que a gente acredite ainda mais na palavra do Senhor. Tudo certo até aí? Motivos suficientes para a gente estudar a Bíblia, não é não?
esses são dois motivos que por si só já são muito bons e suficientes para a gente se dedicar ao estudo das profecias. A gente fez isso, como eu falei no início, no ano passado, na segunda temporada do curso bíblico desse projeto que você está fazendo parte. Esse projeto chama-se WhatsApp na Contramão, é um projeto que utiliza as ferramentas comuns e populares na internet, não para a gente perder tempo com coisas supérfluas, né? Com coisas insignificantes, mas para que a gente ganhe tempo compartilhando esperança da palavra de Deus. Então, você tem recebido essas mensagens e você também está recebendo o estudo da Bíblia, né? O estudo das profecias e nessa terceira temporada o estudo do profeta Daniel. Mas nós estivemos no ano passado estudando sobre as profecias do livro do Apocalipse. Se você de repente tem uma curiosidade sobre esse livro, fala comigo no WhatsApp que a gente pode mandar para você os vídeos dos estudos do curso bíblico sobre Apocalipse, tá certo? Aí vem a pergunta: por que, então, estudar a Daniel? Entendeu? A gente perguntou primeiro, por que estudar a Bíblia, as profecias da Bíblia? E a gente viu que elas são importantes para a gente estar preparado, né? E são importantes para a gente acreditar ainda mais na Bíblia. Porque quando elas se cumprem, a gente percebe, caramba, é isso mesmo. Do jeito que a Bíblia mencionou, está acontecendo, né? Agora, mais especificamente, por que, Anderson, você escolheu aí o livro do profeta Daniel? Por que a gente vai estudar as profecias de Daniel? Então, vamos à Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Quem ficou com esse verso? Eu distribuí esse verso? Acho que sim, não foi? Quem foi? Pode ativar o microfone e ler para a gente. Quem ficou com esse verso? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Ah, é porque a Francine que ficou com esse verso, ela está gritando aqui, a Hanna, minha filhinha, desativou ali o aplicativo. E aí ela não está conseguindo falar. Ela está entrando em breve. Então, se alguém tiver esse verso aí, se é o tempo da Francine entrar ou não... Eu tenho. Já entrou? Pronto. Então, pode ler para a gente, minha irmã? 2 Timóteo 3,16? Isso. Sim. Então, lê para a gente, por favor. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para instrução na justiça. Perfeito, irmã Maritã. Muito obrigado. Olha só, então, um dos motivos pelos quais a gente precisa estudar o livro de Daniel é porque a escritura inteira, a Bíblia inteira, é inspirada por Deus, entende? Ou seja, não significa que a gente só vai estudar o Novo Testamento, né? Lá, só a profecia do Apocalipse, porque é o Novo Testamento e aí a gente só fica lá. Não, a escritura inteira, toda a escritura é inspirada por Deus, então essa inspiração não foi em vão, né? É por isso que a gente tem que estudar toda a escritura, em especial o livro de Daniel também, tudo bem? Outro motivo, quem foi que ficou com Daniel capítulo 12, os versos 4, 8 e 13? Ficou alguém com esse versinho? Ou foi 4 e 9, se eu não me engano? Acho que foi a irmã... 4 e 9. Isso, irmã Maria Raimunda. Lê para a gente, então, por favor, minha irmã. O verso 4 diz o seguinte: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e ao saber se multiplicará, e o saber se multiplicará. O verso 9 diz: Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o fim do tempo. Olha só que legal. Obrigado, irmã Maria Raimunda. Olha que interessante. O anjo, quando falou para Daniel, você vê que Daniel, ele escreveu o livro que leva o seu nome, né? E ele escrevia as revelações que ele tinha, não é? O anjo Gabriel, ele revelava as coisas a Daniel, e Daniel ia escrevendo. Tem até uma parte, quando a gente
estiver avançando nos estudos, a gente vai chegar lá, que diz que Daniel, ele escreveu tudinho, mas ele não entendeu. Entendeu? Ele escreveu o que estava sendo revelado para ele, mas ele não compreendia. Mas por que foi isso? Esse texto que a irmã Maria Raimunda descreve para a gente. É porque escreveu esse livro, apesar de ser muito precioso, ele foi cerrado, ele foi selado, ele foi fechado para que aquele conteúdo as pessoas não entendessem. Entendeu? Então, até então, não era possível entender o livro de Daniel, as profecias do livro de Daniel. Você vai ver, inclusive, daqui a pouco eu vou comentar sobre isso, profecias estranhas, com Daniel vê animais estranhos lá, com várias cabeças, com asas, um leão que tinha asas, entende? Coisas assim que a gente olha assim, como assim? Que negócio estranho, né? Um bicho que parece um dragão e tudo mais. E Daniel via isso, escrevia isso, mas você acha que ele entendia? Ele não conseguia entender. Por quê? Porque esse era o propósito de Deus com relação a essas profecias de Daniel. E no verso que a gente leu, diz assim, ó, esse livro será encerrado, será selado, será fechado, para que apenas aqueles que viverão nos últimos dias do planeta, eles tenham o entendimento. E aí a irmã Maria Raimunda leu, dizendo assim, que a partir desse momento, a partir desse tempo, o saber sobre o livro de Daniel, ou seja, o conhecimento sobre o livro de Daniel, se multiplicará e as pessoas começarão a entender as profecias do livro de Daniel. Entendeu? Então, por que estudar o livro de Daniel? É porque o livro de Daniel, ele foi escrito, em especial as suas últimas profecias, elas foram escritas para as pessoas que vivem nos últimos dias. Em outras versões você vai ver que as pessoas que vivem no tempo do fim. Que coisa impressionante. E daqui a pouco a gente pode se perguntar, ou melhor, você pode já estar se perguntando, mas que últimos dias são esses, né? Quem são essas pessoas que vivem nos últimos dias? Ou que tempo do fim é esse? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas ainda tem mais um motivo, pelo menos, mais um motivo pelo qual a gente precisa estudar Daniel e as suas profecias. Quem ficou com Mateus 24:15? Lê pra gente, por favor. Fui eu. Pronto. E ele diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Olha só que impressionante. Irmã, muito obrigado. Me desculpe, eu esqueci, é porque eu só vejo Mila. Mas a irmã Dene, é isso? Isso. Pronto, Isso. perfeito. Obrigado, viu, Dene, pela leitura. Olha aí que impressionante. Sabe quem foi quem estava falando aí nesse texto quando o texto foi escrito? Sabe que essas palavras, de quem são essas palavras? De Jesus. Aliás, o capítulo 24 de Mateus é um capítulo muito conhecido porque ele fala sobre os eventos que acontecerão no fim dos tempos. Você pode ler, depois dar uma lida aí. E Jesus, enquanto falava sobre esses eventos, ele falou assim, ó, quando vocês virem essas coisas, essas abominações que vocês podem ler por meio de Daniel, e aí ele ainda para e faz uma ênfase. Ele diz assim, quem lê, entenda. Quem é que está falando isso, minha gente? Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, ele falou para mim e para você que a gente lesse e entendesse, ou seja, não é só ler, né, assim por alto, tem uma historinha bonitinha da Cova dos Leões. Não é só ler superficialmente, é procurar entender. Você está entendendo? Não é só ler o livro de Daniel, assim, nas belas histórias que ele traz, mas você entender o significado do que está lá escrito. Foi Jesus quem indicou isso. Foi Jesus que instigou a nós, seres humanos, a nós, seus filhos, para que a gente lesse as profecias de Daniel e procurasse entendê-las.
há motivos de sobra, então, para a gente estudar o livro de Daniel, né? Porque ele é um livro inspirado por Deus, porque ele é destinado para aqueles que vivem nos últimos dias da humanidade, nos últimos dias do planeta Terra, e ele foi indicado por Jesus Cristo. Impressionante, né, meus irmãos? Então, é por esse motivo que a gente está estudando o livro de Daniel. Agora, você sabia que o livro de Daniel não é um livro que despertou interesse apenas para a gente que está lendo agora. Muitas pessoas, personagens que foram importantíssimos para a história da humanidade, tiveram essa curiosidade e esse interesse pelo livro de Daniel. Você sabia desse? Um deles está aí, ó, no seu lado direito da sua tela. Você consegue saber quem é esse? O nome dele é Isaac Newton. Pois é, aquele camarada que séculos atrás descobriu, por exemplo, entre outras grandes contribuições que ele deu para a humanidade, ele descobriu a lei da gravidade. Pois é, Isaac Newton, o Sir Isaac Newton, ele que foi condecorado assim pelo reinado da Inglaterra, Isaac Newton, ele teve tanta curiosidade pelo livro de Daniel, e não só pelo livro de Daniel, mas também pelo livro do Apocalipse, que ele escreveu um livro com as suas observações a respeito desses dois livros, do profeta Daniel e de Apocalipse. Você percebe? Esse camarada que foi um grande astrônomo, um grande filósofo, um grande cientista, aliás, um dos pais da ciência moderna. Se a gente hoje tem muitas coisas, muitas evoluções científicas, foi graças a Isaac Newton e alguns outros cientistas. Pois é, esse grande cientista, ele leu, ele estudou e ele também escreveu sobre o livro de Daniel. Você, inclusive, hoje nós temos a bênção de ter a internet, né? Você pode pesquisar lá, tem um site da Sociedade Criacionista Brasileira que disponibiliza para você, em português, o livro escrito por Isaac Newton, que é um estudo das profecias de Apocalipse e de Daniel. Tem umas 270 páginas, 275 páginas, mas é uma leitura muito interessante. Se você quiser ler, está convidado também. É só dar uma pesquisada ou me chama no WhatsApp que eu tenho ele, posso passar para você, tá bom? Então, além de atrair esse interesse de ser um livro tão curioso, que atraiu o interesse de grandes cientistas, de grandes personalidades importantes para a humanidade, o livro de Daniel, ele apresenta grandes curiosidades que você vai se admirar enquanto estiver estudando. Mas para a gente chegar lá, quem foi Daniel? Você consegue responder essa pergunta? Quem foi Daniel? Lá no início do livro já diz um pouquinho, já nos conta um pouco sobre a história de Daniel. Quem ficou com ele, acho que foi a irmã Elisângela. Pode ler para a gente, minha irmã, por favor? Posso. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Perfeito. Maravilha. Obrigado pela leitura. Então, esses versos já nos mostram um pouquinho como é que Daniel começou a ser o que ele é. Né? Você percebeu? Por quê? Quem era Daniel? Daniel era um jovem que foi sequestrado do seu país, local de origem. Ele vivia lá em Jerusalém,
o reino de Judá, né? E aí a Bíblia mostra que um outro rei, chamado Nabucodonosor, ele que era rei em Babilônia, aliás, Babilônia, a gente falou muito na segunda temporada dos cursos bíblicos, falou muito sobre a Babilônia. Babilônia, ele é conhecido lá nas profecias do Apocalipse como sendo, por sua crueldade, por seu paganismo e por sua infidelidade a Deus. Entende? Então, por quê? Porque essas eram as características do reinado da Babilônia. E Daniel, junto com muitos outros judeus e três outras pessoas muito importantes que a gente vai estudar sobre elas, que eram amigos dele, Ananias, Misael e Azarias, esses 4 jovens, junto com outros judeus, que faziam parte de uma linhagem, sabe, pessoas já ensinadas, pessoas já orientadas, pessoas que já tinham cultura, se a gente pode chamar assim, mas que já tinham, de repente, nos dias atuais, a gente poderia dizer, tinha uma determinada formação acadêmica, sabe? Essas pessoas foram escolhidas e sequestradas de Jerusalém, levadas para a Babilônia. Entre elas, estava quem? Daniel, Ananias, Misael, Azarias e muitos outros judeus. A gente vai contar mais essa história na próxima semana, tá certo? Que é quando a gente vai falar um pouco mais sobre Daniel. Mas, basicamente, no ano 605 a.C., né, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou cativo alguns jovens, entre eles Daniel. Uma curiosidade ainda mais sobre Daniel é que o seu nome indicava, assim como era comum na cultura judaica entre os hebreus, que o seu nome indicasse tanto algumas características daquela pessoa, quanto alguns desejos de seu pai com relação ao caráter daquela pessoa. Era assim que o nome era atribuído aos judeus. Você entende? Seus nomes tinham significados. E Daniel, o seu nome, e tinha aqui, ó, deixa eu ver aqui, mais algum irmão entrando agora, seja bem-vinda, Simone. Então, olha só, o seu nome, o prefixo do seu nome, indicava a tribo dos juízes, prefixo Dan, e prefixo que indicava juiz, o significado de juiz, entende? Mas a sua última parte, do seu nome, El, que vem de Elohim, que é Deus, né? Elohim é o plural de El, né? Então, Daniel significava nada mais, nada menos do que Deus é o meu juiz. É importante a gente falar isso, porque no próximo sábado a gente vai entender o que é que isso tem a ver, por que é importante a gente estudar sobre isso. Mas entenda, Daniel era um jovem que, desde o seu nome até a sua personalidade e caráter, indicava quem era o seu juiz. Deus. Ele tinha Deus na sua vida, ele tinha Deus, inclusive, no seu nome. Você entende? Era uma pessoa bastante fiel a Deus, uma pessoa bastante dedicada no seu relacionamento com Deus. Essas foram algumas informações que a gente está dando para introduzir esse assunto tão importante. Nós já estamos chegando ao fim desse assunto introdutório do nosso estudo de hoje. Mas ainda existem algumas informações importantes que a gente precisa entender para a gente poder se aprofundar no estudo do livro de Daniel. Por exemplo, o livro de Daniel ele é dividido em 2 seções, tá certo? A primeira seção é a seção histórica, ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 6, quando você lê, você vai ver que tem elementos bastante históricos, são elementos que, poucos elementos proféticos e muitos elementos históricos. Você vai ver ali bastantes histórias importantes para o nosso conhecimento e a gente vai perceber por quê. A segunda seção do livro de Daniel, dos capítulos 7 ao capítulo 12, são a seção histórica, ou melhor, a seção profética. Uma seção em que você vai ler e não vai entender de cara. É uma seção que tem muitos símbolos
que tem muitos significados, que precisa de uma interpretação para entender melhor. Entende? Então, essa é a segunda metade do livro de Daniel. Por que elas existem? Simples. A seção histórica que fala lá sobre quando Daniel é levado cativo, Daniel revela, ou melhor, interpreta um sonho bastante intrigante do rei, que os jovens são lançados na fornalha, que é citada a loucura de Nabucodonosor, que fala sobre a queda de Babilônia e fala sobre a cova dos leões. Essas histórias, elas nos ensinam a estarmos preparados para o fim dos tempos. É por isso que elas são importantíssimas de se ler, de se refletir e de se passar para os outros, inclusive, para o seu filhinho, para a sua filhinha, por exemplo. Francine e eu, minha esposa e eu, nós temos esse costume de ensinar a Hannah, e ela já conhece algumas das historinhas do livro de Daniel, porque elas são importantíssimos para fortalecer a nossa fé, para nos dar coragem para enfrentar os desafios dessa vida e para nos dar esperança para um futuro melhor. Entende? É por isso que existe essa parte histórica do livro de Daniel. Mas, como eu disse, também tem aquela parte profética, aquela seção dos 6 últimos capítulos do livro de Daniel, que nos ensinam coisas interessantes, que nos mostram profecias muito importantes. Por exemplo, 4 animais estranhos, uma visão de um carneiro e um bode que tinha um chifre, que tinham características muito intrigantes. As 70 semanas de oportunidade que foram dadas ao povo judeu, ao povo de Israel. A oração de Daniel pelo seu povo, os reis do norte e do sul, são profecias que são muito importantes para a gente, porque ela nos habilita a se preparar para um futuro e aumenta a nossa confiança na palavra de Deus. Você entende? É por isso que temos essas duas divisões, da parte histórica e a parte profética do livro de Daniel. Agora, mais uma informação importante. E, aliás, eu estou falando muito, e eu gostaria muito que você, se tiver alguma dúvida, alguma informação importante, ative o seu microfonezinho e fala com a gente, tá certo? Não só lendo a Bíblia, mas também perguntando, participando de outras formas, tá bom? Deixa eu ver, inclusive, se tem alguém que escreveu aqui alguma coisa e eu estou perdendo. Não, né? Mas vamos lá. Algumas informações importantes é que esse livro, o livro de Daniel, sabe aquelas pessoas que criticam muito a Bíblia? Pois é, em todos os séculos, em todos os tempos, sempre houveram e sempre vão existir críticos, sempre houve e sempre vão existir críticos da Bíblia. E muitas pessoas ridicularizavam o livro de Daniel, inclusive grandes estudiosos, né? Porque eles diziam, bom, não tem muita evidência. Inclusive, lá no século XIX, um pouco antes do século XIX, é que isso era muito forte, isso era muito presente. O ceticismo quanto ao livro de Daniel, ele era muito real, porque as pessoas diziam, não há nenhuma evidência sobre o livro de Daniel. Né? Não há nada que indique que essas histórias são verdadeiras. Elas não. Esse negócio de jogou gente lá na fornalha de fogo ardente e o povo não se queimou. Isso é uma mentira, isso é uma alegoria, isso é só uma história de misticismo, entende? E aí o tempo foi passando. Você sabe aquela parte lá no Apocalipse, lá na Bíblia, que diz assim: se a gente se calar, até as pedras falarão. Na verdade não está Apocalipse não, é que eu lembrei de outro trecho do Apocalipse, mas se a gente se calar, até as pedras falarão. Pois é, essa parte se cumpre muito bem através do estudo arqueológico. Pois é, esse camarada que você está vendo aí, Robert Coldiway, eu não sei se eu pronunciei corretamente o sobrenome dele, mas é esse camarada aí, ele nos trouxe conhecimentos muito importantes. Por quê? Porque a partir de uma descoberta arqueológica, lá no início do século XIX, essas pessoas e grandes críticos da Bíblia foram calados. Em 1806, no ano de 1806, foram feitas descobertas arqueológicas que mostraram que a Babilônia era um grande centro econômico e político no Antigo Oriente Médio.
Ou seja, estava comprovando, estavam evidenciando como a Babilônia, do jeito que está escrito lá no livro de Daniel, se tornou um grande reino. Você entende? Aliás, para a gente hoje, é muito fácil a gente aceitar isso, porque isso já está lá na nossa grade curricular quando a gente estuda na escola. Eu me lembro que na 7ª série, 8ª série, lá nos anos 1997, quando eu fazia a 7ª série, eu comecei a ler o livro de história e eu fiquei muito impressionado, sabe por quê? Porque eu estava lendo a Bíblia. E a Bíblia, lá no livro de Daniel, nos dava algumas informações que no livro de história eu conseguia... Oi, Flávio. Fala aí, meu irmão. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. A respeito da passagem que está em Daniel capítulo 12. Queria que o irmão explicasse um pouco sobre isso. Então, principalmente o verso 13, que está destinado aos que vivem nos últimos dias. Perfeito, muito bom. O senhor me permite dar uma pausa sobre essa pergunta, porque a gente está avançando ainda no estudo de hoje. Eu vou falar mais sobre isso. Pode ser? Tudo bem. Eu posso lhe responder daqui a pouquinho, então? Pode sim. Pronto, maravilha. Então, Obrigado. Veja só, importantíssima essa pergunta, viu? E eu sei que deve ter surgido em alguns outros irmãos que leram aí esse texto, e a gente vai chegar aí na resposta a ela. Tá certo? Então, aí, a partir desses achados arqueológicos, é que os livros de história que a gente tem acesso hoje têm as informações sobre o reinado da Babilônia, sobre o rei Nabucodonosor. Aliás, existe um tijolo, um dos grandes achados, é um tijolo que chama assim, que o pessoal intitulou como Tijolo de Nabucodonosor. Por curiosidade, esse tijolo veio parar aqui no Brasil. Por coincidência. As pessoas não sabiam o que estava escrito lá nele, porque o conteúdo escrito lá, né, as inscrições nele, não é na linguagem que a gente tem, né? Não é na língua portuguesa que a gente está acostumado. Né? Então, demorou-se um pouco, é por isso que eu estou dando essas informações. 1806 foi descoberto, mas em 1899 é que foram decifradas essas inscrições, e em 1956, já no século mais próximo ao nosso, é que essas grandes inscrições achadas lá no Iraque, que é onde ficava a Babilônia, é que essas informações foram mais elucidadas. Por exemplo, nesse tijolo de Nabucodonosor que eu falei para você, tem uma inscrição que diz assim, ó, eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor do templo de Esadil e Esida, que eram deuses da Babilônia. E ele se identifica como filho de Nabopolassar, o filho primogênito de Nabopolassar. Você sabe o que representa essa inscrição nesse tijolo? Pois é, o que representa essa inscrição é que essa inscrição está trazendo para a gente, deixa eu tentar compartilhar com você, que eu vi alguma falha aqui no compartilhamento. Essa inscrição traz para a gente informações que comprovam a veracidade da Bíblia. Eu vou tentar esclarecer um pouco melhor, porque nos dias de hoje, a gente lendo, a gente aceita facilmente. Mas antes dessas informações terem sido evidenciadas, terem sido descobertas pela arqueologia, ninguém sabia do reino de Babilônia. Ninguém sabia de Nabucodonosor nenhum, muito menos de Daniel. Só o que se tinha era o que estava escrito lá na Bíblia, no livro de Daniel. Era só no livro de Daniel que estava escrito falando sobre Nabucodonosor, esse nome estranho. Pois é, esse nome estranho, ele foi achado numa dessas inscrições, num dos tabletes. Olha aí, vários tabletes traziam o nome Nabu, Kudurro, Ussur,
ou seja, em português, no bom e velho português, Nabucodonosor. Essas inscrições, elas estavam evidenciando a veracidade do livro de Daniel, consequentemente, a veracidade da Bíblia. Elas foram muito importantes. Para a gente, como eu disse, é muito fácil aceitar, mas no século XIX, essas coisas só foram aceitas porque houve esses achados em sítios arqueológicos lá no Iraque, antiga Babilônia. Tudo certo até aí? São informações importantes para vocês e para a gente conhecer um pouco mais sobre o livro de Daniel. Agora, o irmão Flávio perguntou algo aí que é exatamente o objeto do nosso foco agora. Existe um período que é dado ênfase no livro de Daniel. Esse período está em alguns versos, como um dos versos que o irmão citou, mas eu distribuí apenas um para a gente ler. Quem foi que ficou com Daniel, capítulo, eu acho que foi 10:14, foi isso? Quem foi que ficou com esse verso? Deixa eu ver aqui. Daniel, capítulo 12, do 6 ao 7. Eu acho que foi lido já esse texto, não foi? Não, foi eu que fiquei, pastor. Ah, perfeito. Mas sabe o que acontece? Eu fiquei houve? no lugar daquela outra irmã. Será que ela já está? Ela pode ler? Ah, sim. Boa, né? Para dividir a participação. Deixa eu ver se ela está aqui conosco. Francine, conseguiu, acho que ela conseguiu voltar. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se... deixa eu ver se ela responde. Se não responder, a irmã lê para a gente, tá certo, Marcão? Certo, sim. 12. Pronto, ela está aqui. Daniel 12, 6 e 7. Peraí. 12, 6 e 7. A gente vai ver, a partir desses textos, que há uma ênfase especial sobre um período. E esse período a gente vai ver agora. Que período é esse? E perguntei ao homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio: quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas estas coisas. Perfeito, obrigado, viu, Francine? E irmã Maritã, obrigado também. Agora, deixa eu pedir para a senhora ler para a gente Daniel 10:14, por favor. É possível, Maritã? Daniel 10:14, será que... É porque tem mais uma expressão aí que eu queria dar destaque. E aí a gente vai voltar logo para o verso que a Francine acabou de ler. E agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro. Pois a visão se refere a uma época futura. Perfeito, Maritã. Obrigado pela leitura. Vejam só, existem algumas expressões que vocês vão ler na sua Bíblia um pouco diferentes de algumas que foram lidas aqui. Deixa eu explicar rapidamente isso. Porque as versões mudam um pouco, né? Não o conteúdo, mas as palavras, né? Algumas palavras, algumas expressões em alguns textos bíblicos, vocês vão ver que podem ser diferentes. Alguns apresentam, como a Francine leu, o fim. Em outras expressões, como a irmã Maritã leu, o futuro. Você vai ver uma outra expressão, ainda nesses versos que foram lidos, o tempo do fim e os últimos dias. Entende? Então, todas essas expressões são a mesma. E elas indicam, então, o tempo do fim. Essa é uma ênfase dada no livro de Daniel por várias vezes. Desde o capítulo 2, se você ler lá no verso 28, lá até o último texto, ou último capítulo, se você lá o capítulo 12, versos 4, 6 e 8, você vai ver que existem essas expressões. Fim dos tempos, tempo do fim, últimos dias,
tempo futuro ou tempos distantes. Antes, Entende? verdade. Dependendo, perfeito. Então, dependendo da versão da sua Bíblia, você vai ver uma dessas expressões. Agora, por que eu estou falando isso? Porque o irmão Flávio, ele perguntou, um dos versos que ele leu, acredito que foi Daniel 12, 13, falava sobre o tempo do fim. Se o senhor estiver me ouvindo, Flávio, me confirma ou me corrige aí, por favor. Esse tempo do fim... Oi. Agora eu entendi, irmão. Perfeito. Então, tá aí no texto, não é isso? Essa expressão, não é isso que você leu? Isso, exatamente. Perfeito. Agora surge uma outra questão, né? E aí ainda vai fazer parte da resposta do irmão Flávio, da pergunta que ele fez. A outra pergunta é, beleza, a gente sabe que é o tempo do fim, mas, né, fim do tempo do fim, últimos dias, e até em outra versão que eu li tem os derradeiros dias. Que dias são esses, né? Se é o tempo do fim, quando é que começa esse fim? Você entende? Né? Porque as profecias estão falando do tempo do fim. É importantíssimo a gente saber quando é que começa esse tempo do fim. Porque então a gente vai saber de todo o conteúdo profético, né? Que ela estava se referindo. E aí, os versos que a Francine leu, lá em Daniel capítulo 12, versos 6 e 7, nos dão uma outra expressão que pode ser muito curiosa. A Francine leu para a gente que Daniel perguntava ao anjo, olha essas coisas incríveis, essas coisas maravilhosas que você me revelou, para que tempo é? Né? Quando é que elas vão acontecer? E aí o anjo respondeu enigmaticamente, né? Da seguinte forma, olha, essas coisas vão ser para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vocês viram isso aí na sua Bíblia? Lá em Daniel 12, versos 6 e 7, está dizendo, foi o que a Francine acabou de ler. E aí, como eu falei, algumas versões já mudam ou já traduzem o significado dessa expressão. Se você, por exemplo, pegar uma Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, você não vai ver essa expressão 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Você já vai ver o significado dessa expressão, que é, se você tiver, pode ir lá, eu não vou dar spoiler agora, eu vou chegar com você nessa conclusão. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo foi o período que o anjo deu para Daniel para dizer, olha, é a partir daí, entende? A partir desse tempo que é o tempo do fim. Ora, aí eu vou aproveitar esses últimos minutos de hoje, da nossa live, para a gente ter essa pitada de interpretação profética, né? Ou seja, para a gente entender o que é que isso significa, o que essa profecia significa, já para a gente ficar com gostinho de quero mais para as próximas lives. Tudo bem? Aí como é que a gente, então, pode chegar a essa resolução? O que é que significa? Como a gente pode chegar no tempo do fim? O que é que significa essa história de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Então, se você for lá em Daniel capítulo 11, verso 13, em especial nas versões da Ferreira de Almeida, Almeida de Ferreira, José Ferreira de Almeida, melhor dizendo, revista e atualizada, corrigida e fiel, você vai ver exatamente o que é que significa essa expressão de tempo e tempos. Eu pedi para alguém ler. Quem foi que ficou com esse verso? Daniel 11, verso 13. Foi eu. Pronto, minha irmã. Lê para a gente, por favor. Porque o rei do norte tornará, e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá a presa com grande exército e com muitas riquezas. Perfeito, Jéssica. Muito obrigado. Vocês perceberam aí que Daniel, no próprio livro, ele já diz que história é essa de tempo? Ele diz assim, ó, no fim dos tempos, isso é de anos. Então, essa expressão, essa palavra tempo, está se referindo a ano. Você entende? Tempo é igual a ano. E o ano, como a gente sabe, tem 12 meses. E aí eu já vou introduzir essa informaçãozinha um pouco mais para que a gente entenda onde essa interpretação vai chegar.
E aí eu vou abrir um parênteses, por quê? Porque é importante a gente entender que a interpretação da Bíblia, ela só ocorre da maneira certa quando a gente usa a própria Bíblia. Você está entendendo? A interpretação, por mais que a gente, tenha um conhecimento aí já vindo de muitos anos, de muita experiência de vida, ainda que a gente tenha muitas informações, não é pelas minhas informações que eu vou chegar à interpretação da Bíblia. Não pode ser. Isso se chama apenas achismo. Eu vou olhar um texto bíblico, eu vou ler e eu vou pensar, eu acho que é isso. Se a gente achar alguma coisa sobre algum texto bíblico, a nossa tendência é ao erro, é interpretar da maneira errada. E aí cá para nós, é por isso que existem, poderia ser diferente, mas hoje existem milhares e milhares de denominações religiosas diferentes. Sabe por quê? Porque cada uma, quase que cada uma, pega parte de um texto da Bíblia e interpreta de uma forma, outro interpreta de outra forma, e assim vão surgindo doutrinas diferentes. Entende? Apesar de sermos todos cristãos, que deveríamos estar unidos sobre a mesma palavra, muitos começam, e inclusive eu já vi coisa muito, muito triste acontecendo, começam a haver uns críticos ferrenhos sobre outras denominações, porque eles têm interpretações diferentes da doutrina que essa doutrina A ou doutrina B tem. Você entende? Por quê? Porque um pegou o livro e por mais que tenha o dom da oratória, por mais que tenha o dom da palavra, de falar e as pessoas entenderem, e gostarem do que estão ouvindo, de repente um pegou a Bíblia, olhou assim e disse, não, mas eu acho que significa isso. E traz toda a sua argumentação, baseada na sua existência de vida, na sua experiência, nos seus conceitos pré-estabelecidos, e por que não preconceitos, entende? E aí estipulou-se uma doutrina baseada nessa interpretação. Por que eu estou abrindo esse parênteses? Porque eu acabei de mostrar a forma mais bonita e mais simples de a gente entender a Bíblia. Alguém, durante esse estudo, perguntou, Anderson, que história é essa de tempo, tempos e metade de um tempo? Em vez de eu responder com as minhas palavras, sabe o que eu posso fazer? Ou melhor, sabe o que eu devo fazer para entender a Bíblia? Eu devo procurar na própria Bíblia. É basicamente assim. Eu mando para você, a Jéssica leu, né? A última irmã lê, a Jéssica leu, e aí deixa eu dar um exemplo. Eu mando para a Jéssica uma carta. Carta não, né? Hoje em dia, acho que ninguém usa carta mais, né? Eu mando um e-mail para a Jéssica. E aí a Jéssica lê o meu e-mail, e enquanto está lendo lá, tem uma frase que ela ficou, caramba, o que é que o Anderson quis dizer com isso? Né? Para entender aquele texto, a Jéssica pode usar toda a sua bagagem de conhecimento, né, pré-estabelecido, pré-recebido, pré-concebido, e tentar interpretar por si só, né? Mas, como eu disse, essa forma de interpretação, ela tende ao erro. Por quê? Qual é a outra forma de interpretação, a mais certa, a mais correta de se ter? Ou simplesmente, em vez de ela tentar interpretar aquelas minhas palavras com o conhecimento dela, ela vai pegar o celular, o WhatsApp, mandar uma mensagem para mim ou ligar e dizer, Anderson, eu li seu e-mail, mas o que é que você quis dizer com aquela frase? E aí ela vai saber de mim mesmo o que é que eu quis dizer, em vez de dela mesma ela fazer uma interpretação e achar que foi um significado tal, sendo que o significado era outra coisa. Você entende o que é que eu estou dizendo? A Bíblia, ela tem conhecimento suficiente para que a gente interprete as suas palavras por meio dela mesma. Entende? Tem um texto que diz assim, a Bíblia é preceito, as escrituras são preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. Regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui e um pouco ali. O que é que esse texto está dizendo? Está dizendo que a palavra de Deus, que foi inspirada por ele, a gente leu, né? Que ela é inspirada por Deus, ela tem conteúdo um pouco aqui e um pouco lá.
Essa é a forma de interpretar a Bíblia. É você procurar o significado dessas palavras em toda a Bíblia. Inclusive procurando no seu texto o seu contexto. E procurando textos que tragam o mesmo tema. Entende? Qual foi aí o exemplo que eu estou dando para falar tudo isso? Qual foi aí o texto que a gente viu? A gente viu um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Que tempo é esse, Anderson? Aí a gente, em vez de ir no meu achismo, né, na minha interpretação própria, eu vou lá na própria Bíblia, que ficou um pouco depois, né, lá no capítulo 11, verso 13, e diz, olha, tempos, isto é, anos. Então, quando Daniel falou aí, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ele estava se referindo a 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano. Tudo certo até aí? Ou seja, e a gente viu que o tempo significava ano e o ano tem 12 meses. Aliás, é importante dar essa informação que na época em que Daniel escreveu, né, no tempo dos hebreus, o ano também tinha 12 meses. Não era igualzinho ao que a gente tem e entende hoje como ano, no calendário gregoriano, que tem janeiro, fevereiro, março, abril, e janeiro tem 31 dias, e fevereiro tem 28 ou 29 dias, e assim vai. Não era dessa forma. Cada mês tinha 12 meses, o ano tinha 12 meses, certo? Mas cada mês tinha 30 dias. Tudo bem? Guarda essa informação, porque para a gente interpretar esse texto que a gente acabou de ler, a gente, olha como eu mencionei lá, contexto. Contexto é a gente entender tudo ao redor daquele texto para poder interpretar. Entende? Qual foi o contexto que eu fui buscar? O contexto que foi escrito a Bíblia, que foi escrito o texto de Daniel. Eu não posso, por meio do meu tempo, do meu contexto, interpretar o texto que foi escrito num contexto completamente diferente. Eu tenho que entender o contexto em que ele foi escrito para poder ter o significado. Tudo bem? Eu estou falando abobrinha demais ou está dando para entender? Dá aí o seu retorno. Diz aí se está entendendo, se eu estou complicando mais, né? Enfim, me diz aí um retorno, tá? Me diz alguma coisa. Mas aí vamos continuar. A gente viu que um tempo significa 1 ano e 1 ano tinha 12 meses, desde daquela época, né? Então, vamos para o significado. A Elisângela está dando um ok aí, está entendendo, a Lucirene também, está compreensível, que bom. Qualquer dúvida, meus irmãos, pode mandar para a gente e a gente tenta aqui esclarecer, tá bom? Aí a gente chegou que o tempo é 1 ano, e 1 ano tinha 12 meses. Então, a gente resolvendo aí essa equação, né, eu estou falando assim, de repente já estou assustando algumas pessoas, porque a gente, né, um brasileiro, em sua grande maioria, não gosta de matemática, né? Mas não é complicado, não é uma coisa difícil de fazer, é só a gente somar, tá? Se um tempo equivale a 1 ano, olha, o Flávio está dizendo que está entendendo, beleza, Flávio, obrigado, viu? A Clementina aí também. Agora, só houve aqui o compartilhamento aqui da tela que foi interrompido. Deixa eu tentar colocar de novo para vocês verem aí esse conteúdo que a gente está apresentando. Deixa eu ver se volta aí. Está apresentando, pronto, está voltando. Né? Então, a gente viu que um tempo equivale a 1 ano, que equivale a 12 meses, tudo certo? Então, se a gente tinha um tempo e depois 2 tempos e depois metade de um tempo, é só a gente substituir. Onde tem um tempo, são 12 meses. Onde tem 2 tempos, são 12 meses mais 12 meses, né? São 2 tempos. Então, dá 24 meses. E aí, meio tempo é a metade de 12 meses, que são 6 meses. Por que, Anderson, você trouxe para meses aí essa informação e já não foi logo lá para o significado, a conclusão final? Eu vou dizer por quê. A soma desse período, que foi dada para Daniel, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, dá exatamente 42 meses. E sabe por que eu cheguei... Para que eu cheguei nessa informação que é importante? É porque essa profecia dada para Daniel, ela também foi dada para o apóstolo João. Que interessante, né? O apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse, né? Ele já escreveu sobre essa profecia.
A profecia é dos 42 meses. Se você for lá em Apocalipse 13, verso 5, você vai ver exatamente essa expressão, 42 meses. E você vai ver, vai perceber agora, ou melhor, consegue perceber agora, que essa profecia apocalíptica, ela também é uma profecia do livro de Daniel. Tudo certo até aí? Que incrível, né? E aí a gente vai concluir sem dificuldade alguma, da seguinte forma: essa informação de 42 meses, a gente lembra que eu falei que os meses do calendário judaico, do calendário em que Daniel escreveu o livro de Daniel, esse calendário ele tinha em um ano 12 meses, não é isso? E nesses 12 meses, cada mês tinham 30 dias, diferente do nosso calendário hoje, que uns dias tem 30, outros dias tem 31, e outro mês tem 28 ou 29 dias, né? Dependendo de se é ano bissexto ou não. Ano passado foi bissexto. Sabendo disso, 30 dias a cada mês, é só a gente, de novo, fazer uma matemática básica. 42 meses, então, refere-se a quantos dias, Anderson? E eu vou explicar por que isso. 42 meses referem-se, é só a gente pegar e calcular. De cabeça não consegue? Beleza, vai na calculadora, não tem problema. Não deixe que a matemática espante você do conhecimento profético. Tá certo? 42 vezes 30, esse cálculo é necessário só para a gente chegar no seguinte resultado, que aquele tempo determinado lá no livro de Daniel e é também citado lá no Apocalipse, capítulo 13, esse tempo se refere a nada mais, nada menos do que 1.260 dias de profecia. Por que de profecia? É porque está na profecia, tudo bem? E numa profecia, a gente sabe que nem tudo que está lá na profecia se entende literalmente. É necessário de um subsídio na palavra de Deus para a gente interpretar essa palavra profética. Você entende? Então, aquele tempo todo que a gente falou inicialmente, esse tempo, de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, corresponde a 1.260 dias proféticos. Tudo certo até aí? Por que essa ênfase em proféticos? É porque não é ainda um significado literal, ou seja, que a gente lê e entende do jeito que está lendo. Tá bom? E como é que a gente tem, então, um significado literal de 1.260 dias proféticos? Simples. A gente usa a Bíblia do mesmo jeito. Do mesmo jeito que a gente tem usado até então para interpretar as coisas. Lá em textos como Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7, com um contexto profético, ou seja, é uma profecia que está nesses textos, a gente entende que o que é que significam dias, para a gente, então, saber literalmente o que é que eles significam. A gente estudou isso lá no Apocalipse, para entender as palavras do Apocalipse. E hoje a gente vai agora revelar também. Para você que ainda não teve esse contato, você vai ver em Ezequiel, por exemplo, 4, versos 6 e 7, o que é que cada dia profético representa literalmente. Quem foi que ficou com esse verso? Deixa eu ver aqui. Ezequiel. A irmã Márcia. Pronto, minha irmã, lê para a gente, por favor. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-se-á sobre o teu lado direito e levará sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias cada dia por ano. Voltarás, pois, o rosto para o sepulcro de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Muito bom, minha irmã. Obrigado aí pela leitura. Vocês ouviram essa profecia que estava sendo dada? Ele diz mais ou menos assim, 40 dias. Olha aí, o tempo profético, 40 dias. E o significado desses 40 dias diz logo depois. Cada dia, um dia para cada ano. Entendeu? Ou seja, os 40 dias proféticos em profecia representam 40 anos. Porque um dia profético é igual a um ano literal. Tudo certo até aí? Tá tudo bem? O que é que então a gente, com esse conhecimento profético, a gente pode então concluir dessa profecia do tempo do fim que a gente acabou de ler? Significa que os 1.260 dias
proféticos correspondem a exatamente 1260 anos literais. Ou seja, para resumir, o que o anjo revelou para Daniel foi que esse tempo do fim começaria a partir de, ou melhor, a partir de um tempo que a gente vai estudar mais para frente, e eu vou adiantar aqui só para a gente concluir esse raciocínio, mas começaria do tempo X, e depois de 1260 anos é que o tempo do fim começaria. Entendeu? Foi esse o conhecimento que foi revelado a Daniel. Como eu estou dizendo, a gente está introduzindo o tema do livro de Daniel. Ou seja, a gente não está estudando sobre aquela profecia que fala quando inicia. A gente vai estudar mais para frente. Isso está lá no capítulo 12. 11 e 12 é que a gente pode ver. Mas aí, para você não acabar o estudo de hoje e ficar com essa curiosidade não respondida aí na mente, né, que o irmão Flávio perguntou, mas e esse tempo do fim? Né? Fala mais sobre ele. Não foi mais ou menos assim? Pois é, para vocês não passarem aí mais algumas semanas até terem a resposta profética dessa passagem, eu vou adiantar a seguinte informação. E essa informação, ela é interpretada depois do estudo profético, tá certo? Que a gente vai precisar ainda estudar um pouco mais para chegar nessa informação. Aí eu estou lhe adiantando, sem grandes informações, só para você não ficar com essa dúvida na cabeça. Mas a gente vai ver, através dos nossos estudos, que esses 1260 anos se iniciaram no ano 538 depois de Cristo. E aí, se a gente somar, eles vão até 1798 depois de Cristo. Essas informações proféticas estão no livro de Daniel e no livro do Apocalipse. E há uma evidência, ou melhor, um evento para dizer quando esse tempo começaria, em 1798. Esse tempo, esse evento, a gente viu na história, lá na segunda temporada do nosso estudo do livro do Apocalipse, a gente viu que ele se referiu à prisão do Papa Pio VI em 1798 depois de Cristo. Tudo bem? Anderson, por que você está adiantando essas informações e não está mostrando nada mais sobre elas? Para que você tenha em mente quando começa o tempo do fim. A gente vai concluir isso depois de todo o nosso estudo do livro de Daniel. Inclusive, vamos ter informações que a gente vai buscar lá no livro do Apocalipse, porque hoje você vê que há um nexo entre eles, há um link entre eles, né? Há uma junção, um está relacionado ao outro, porque todos eles, o livro de Daniel e o livro do Apocalipse, se referem ao mesmo período, e o período é o do tempo do fim. E a gente vê, a partir desses estudos, que esse tempo do fim, ele iniciou em 1798. Ou seja, nós, em pleno ano, eu ia dizer 2020, acho que me acostumei ainda a falar, em pleno ano de 2021, nós já fazemos parte desse período profético. Você entende? O livro de Daniel foi escrito para os últimos dias da humanidade. Sabe quando é que começaram os últimos dias da humanidade? Em 1798. Ou seja, em 2021, nós já estamos nesses últimos dias da humanidade. Em 2021, nós já estamos no tempo do fim. E aí eu pergunto, será que o estudo do livro de Daniel, assim como o estudo do livro do Apocalipse, ele não é importante para os nossos dias? Ele é totalmente importante. Porque o livro de Daniel, assim como o livro do Apocalipse, eles falam sobre os meus dias, sobre os dias em que você está vivendo. Você entende? O tempo do fim, gente, já começou. Nós vivemos nos últimos dias da humanidade. E aí existe uma segurança importante que a gente precisa ter sobre essa informação.
Porque a gente pode pensar, caramba, é o fim dos tempos, né? Como muita gente sensacionalista diz por aí, né? Infelizmente, tem muitos irmãos que, sabe aquelas coisas que eu falei sobre a interpretação dos seus achismos e tudo mais, né? Eles começam a tocar o terror. É um termo que se fala muito hoje. Fica tocando o terror nas pessoas. Porque eles não estudaram muito bem a Bíblia. E aí eles ficam dizendo, a gente já está no... É o tempo do fim. E aí ocorre alguma coisa no mundo e eles ficam, meu Deus, é o tempo do fim. Né? Você já deve ter conhecido alguém assim, né? Aí alguém diz, implantaram um chip e não sei o quê. E aí o povo, não, socorro, é o tempo do fim. E alguns até já começam a falar, a marca da besta, é não sei o que mais lá. E isso nada mais é do que puro e sensacionalismo. Sabe? E sabe quem lucra com sensacionalismo? Além da mídia, né? Satanás. Por quê? Quanto mais sensacionalista nós cristãos formos, menos segurança a gente vai ter na palavra de Deus. Menos conforto e esperança a gente vai obter na palavra de Deus. Então, quando a gente lê sobre o tempo no fim na Bíblia e a gente se aprofunda no estudo da Bíblia, a gente não fica desesperado. A gente não fica, meu Deus, é o fim do mundo, está tudo se acabando, as pessoas estão fazendo isso, aquilo que aconteceu significa que acabou-se tudo. E aí eu ouvi muito no ano passado, e foi o motivo pelo qual a gente pensou, caramba, a gente precisa estudar sobre Apocalipse. No ano passado, quando começou essa pandemia que está aterrorizando as pessoas aí, não que eu esteja minimizando a pandemia, não que eu esteja dizendo, você não precisa se preocupar com a pandemia. Não, você precisa ter as suas precauções, sim, e a sua preocupação. Preocupação no sentido de se precaver enquanto cidadão, a não, de repente, influenciado por líderes políticos, ou influenciado por uma mídia sensacionalista, a não se precaver quanto ao período que a gente está passando. Um período que é necessário a gente tomar os cuidados de saúde, de biossegurança, né? E você sabe dos cuidados que a gente precisa tomar, né? Eu não estou minimizando, mas eu estou dizendo assim, olha, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda sobre o tempo do fim, a gente não fica sem esperança. A gente não fica desesperado, a gente não fica, meu Deus, está tudo se acabando e arrancando os cabelos e falando para todo mundo, é isso mesmo, Jesus já está voltando, se preparem porque é o tempo do fim e tudo vai se acabar. Não, a gente não fica fazendo essas afirmações bobas. Sabe por quê? Amós 3, verso 7. Quem foi que ficou com esse último verso que a gente vai ler hoje para encerrar o nosso... Pronto, minha irmã, lê para a gente, por favor, Lucirene. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha, obrigado, viu, Lucirene? Olha que texto importante para o nosso entendimento. Deus, ele não faz nada sem primeiro ter revelado aos profetas. Sabe o que significa? É que a gente que vive no tempo do fim, a gente não tem que ficar inseguro, nem desesperado. Sabe por quê? Porque pela Bíblia, e eu estou mostrando aqui meu celular porque eu usei a minha Bíblia aqui no celular, tá? Mas você está, de repente, com a sua Bíblia em livro aí, não tem problema. Mas pela Bíblia, a gente tem todas as revelações necessárias para nós vivermos esse período que nós estamos vivendo sem desespero. Porque Deus já revelou tudo o que a gente precisa saber para estar preparados. Você entende, meu irmão? Você entende, minha irmã? Esse tempo que a gente está vivendo não é um tempo de desespero, porque pelo estudo das profecias da Bíblia, e por isso estamos estudando o livro de Daniel, pelo estudo dos profetas de Deus, a gente sabe que esse é um tempo de esperança, porque tudo já nos foi revelado. Como assim, Anderson? Você... Oi, Flávio, fala pra gente, meu irmão.
Só uma coisa aqui, meu irmão. Pode falar. Completando essa parte aqui que a moça leu aí, foi Amós capítulo 3, verso 7, né? Exato. Certamente o Senhor Deus fará coisa alguma sem que antes revele. Hoje, durante essa semana, eu tive lendo a lição e hoje eu passei lá na igreja. Um ponto em referência que eu gostei muito é que eu li o livro de Profetas e Reis, na página 307, que fala que Deus, né, não só nesse versículo aqui, quanto em outros que eu li, vem falando a respeito de pessoas que estão sendo usadas por Deus para a proclamação do evangelho dele. Eu no meu intuito, tudo que eu aprendo através não só do livro de Daniel, que eu gosto muito do livro de Daniel, gosto muito de compartilhar isso com as pessoas lá fora. Eu tenho minhas duplas missionárias, que essa seja a nossa vocação, não só a mim, quanto a todos nós que estamos aqui nessa live. Proclamar às pessoas essas verdades, para que haja esse entendimento e sirva a esse Deus tão maravilhoso, viu? Perfeito, meu irmão. Ótima contribuição. Aliás, a gente não está estudando, e a gente não deve apenas estudar a Bíblia para a gente alimentar apenas a nossa vida espiritual, entende? Alguns acham que se aprofundam na Bíblia e guarda isso para si. Esse é um dos motivos pelo qual a gente precisa estudar a Bíblia, sim. Mas se eu guardo e não compartilho, meu amigo, não serve muito, entende? Até porque, quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais motivado a gente é a compartilhar com os outros. E nessa era de mídias sociais, né, de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, né, nessa era de internet que nos possibilita eu falar com um irmão aqui que está falando do Rio de Janeiro, eu daqui de Alagoas, eu falar com a irmã que está falando lá do Pará, eu falar com a irmã que está falando lá do Sul, lá do Rio Grande do Sul, né, nos extremos do nosso Brasil, nessa era em que nós vivemos, é que nós temos muito mais ferramentas para compartilhar a palavra de Deus, porque essa esperança Deus não deu só para mim, entende? Essa esperança e essas profecias, esse conteúdo que a gente está assimilando aqui hoje e vai continuar fazendo isso pelas próximas semanas, elas não foram dadas para a gente guardar debaixo do braço, e aí eu vou ser um pouco mais ousado em falar. Elas também não foram dadas para a gente apenas conversar entre nós, irmãos. Entende? Para a gente ir para a igreja, para ficar entre nós que já conhecemos a Cristo e conversar só entre nós. O evangelho nos foi dado, as profecias nos foram dadas, sim, para a gente conversar entre nós. Mas para que essa conversa entre nós, elas sejam apenas uma forma de enriquecer o nosso vocabulário, o nosso conhecimento, para a gente alcançar pessoas que não foram alcançadas. Você sabia disso? Você entende isso? Porque se eu e o irmão Flávio apenas ficarmos aqui conversando como Deus é maravilhoso, como isso vai adiantar para aquele irmão, aquela pessoa que nunca ouviu falar sobre as profecias de Daniel, meu irmão e minha irmã? Vai servir para quê? E onde estará a nossa missão? Lá quando Jesus falou, ide e pregai o evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. De que vai servir no cumprimento da nossa missão? Nada, se eu apenas converso entre nós mesmos e guardo para mim. E aí eu vou aproveitar essa deixa do irmão Flávio para lançar um desafio para você, meu irmão e minha irmã, que estamos aprendendo juntos sobre o livro de Daniel, as profecias de Daniel. A deixa que tal aproveitar essa semana? Tá me ouvindo? Que tal você e eu aproveitarmos essa semana
para nós compartilharmos o que nós temos conhecido. Eu não estou apenas dizendo para você no WhatsApp compartilhar com seus contatos. Esse é um dos meios, entende? Você pode, inclusive... Um irmão um dia me disse, Anderson, mas eu não conheço muito a Bíblia para poder dar um curso bíblico para alguém. Aí eu disse, mas você certamente conhece quem sabe fazer isso. Né? Você sabe. Você sabe as oportunidades que Deus lhe dá de conhecer mais a Bíblia, seja por você mesmo, seja por um líder da sua igreja, seja por alguém que esteja compartilhando conhecimento bíblico. Por mais que eu não tenha o dom da palavra, de oratória, de falar e ser ouvido e ser entendido, eu sei de alguém que saiba. Eu sei de alguém que pode me ajudar nesse conhecimento. Então, o meu desafio que eu lanço para você, para a gente encerrar a live de hoje, é o seguinte: procure o conhecimento bíblico por meio do nosso curso, por meio do estudo da Bíblia, o seu estudo individual. O irmão Flávio aí citou alguns meios, o estudo do livro Profetas e Reis, muito bom, por sinal. O estudo de uma lição que é a lição da Escola Sabatina, que é conhecida assim, que é uma revista que traz estudos da Bíblia bem específicos, importantes. Mas eu sei que tem outros meios para estudar a Bíblia. Além de ler por ela mesma, procurar o conhecimento de grandes teólogos ou grandes pessoas que me apresentem esse conhecimento, como o conhecimento que eu estou tendo e expondo para vocês. O segundo desafio é: convide alguém para conhecer junto com você. E aí eu vou usar um exemplo de algumas pessoas que fizeram na segunda temporada. Enquanto a gente estudava o Apocalipse, algumas pessoas pediram e disseram: olha, Anderson, eu já conheço o Apocalipse, mas eu estou pedindo para você porque eu quero compartilhar esse estudo que você está dando com os meus contatos do WhatsApp. Olha aí uma ideia, meu irmão e minha irmã. Pode ser com seus contatos do WhatsApp, pode ser com a sua família, entende? Chama aí teu esposo, tua esposa, teus filhos, seus netos, né? Eu estou falando assim porque tem muitas avós aqui, né? A irmã mencionou logo no início, a irmãzinha tem 78 anos, tem uma mãe de 90 e poucos anos, inclusive, está aqui assistindo conosco. Então, chama a sua família e começa a passar para ele ou para ela o conhecimento que você está tendo. Ah, Anderson, mas e se surgir como alguma dúvida? Aí eu vou novamente citar um exemplo da temporada passada. Os irmãos chegavam para o WhatsApp: Anderson, me explica isso daqui, porque a pessoa que eu passei o curso bíblico, ela me perguntou e eu não consegui encontrar na Bíblia essa passagem. E aí, prontamente, a gente vai ter muita alegria de poder lhe ajudar de alguma forma. Entende? Olha aí uma forma de compartilhar o Evangelho, de compartilhar a esperança que a gente tem quando estuda as profecias da Bíblia, em especial as profecias do livro de Daniel. Ora, a gente só está começando. Vocês só viram aí algumas pitadas do que a gente vai ver durante todo o curso de Daniel. Mas uma coisa a gente precisa repetir para poder encerrar. Querido irmão e querida irmã, Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Tudo que a gente precisa saber para viver nesse tempo de fim de tempo, né? O tempo do fim, tudo para que a gente consiga viver em paz e em segurança. Tudo que a gente precisa saber para estar preparado para o fim, para a volta de Jesus, já está na Bíblia, na palavra de Deus. E é por isso que eu quero convidar você para voltar comigo no sábado que vem, para continuarmos esse estudo, porque a gente vai, por meio dele, perceber, se preparar, se habilitar e ter a nossa fé cada vez mais fortalecida em Deus, porque a gente vai ver tudo o que ele revelou por meio do profeta Daniel, para que a gente estivesse preparado para enfrentar o tempo do fim.
Não quer você aceitar esse convite? Não quer você dizer, Senhor, eu gostaria de entender as tuas revelações, porque eu quero estar pronto para a volta de Jesus. Quer você fazer isso? Então, meu irmão e minha irmã, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus nesse instante. Querido Deus, que alegria, Senhor, é termos os meus irmãos e amigos aqui espalhados em todo o Brasil, sentindo a presença do Senhor ao lado de cada um. Porque a gente ouviu a sua voz. Não por meio da minha voz rouca, horrível que está falando, mas quando a gente abriu a tua palavra, a gente ouviu os teus recados, as tuas mensagens. E a gente está entendendo, Pai. Muito obrigado por esse privilégio. Olha, a gente gostaria de encerrar esse estudo pedindo, Pai, que o Senhor nos prepare para esse tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim. E ainda mais, para que a gente se prepare para a volta de Jesus. Por favor, Deus, nos dá entendimento, nos dá coragem, nos dá fé, nos dá esperança, nos dá todas aquelas qualidades e sentimentos necessários para que a gente tanto se prepare quanto ajude algum irmão ou irmã a se preparar também. E eu estou falando de algum familiar nosso, algum pai, alguma mãe, algum filho ou filha, algum neto, algum sobrinho, algum vizinho também. Ou, de repente, algum contato do meu WhatsApp, do meu Instagram, do meu Facebook. Ajuda-nos, Pai, a aproveitar as ferramentas que o mundo nos disponibiliza para a gente andar na contramão do mundo. Em vez de gastar tempo com essas ferramentas curtindo bobagens, para que a gente curta o Evangelho, para que a gente compartilhe as profecias da sua palavra. E assim, a gente, junto com muitos outros, se prepare para o tempo do fim. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio. Dá-nos uma ótima semana, abençoando a cada irmão que está assistindo aqui hoje e que vai assistir no YouTube muito em breve. E que o Senhor seja louvado pelas nossas vidas. É o que nós te suplicamos, agradecidos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, muito obrigado pela sua presença. Hoje nós encerramos aqui, mas sábado que vem, às 3 horas, estaremos de volta. E eu espero você, tá bom? Muito Amém. Obrigado. Obrigado, Carla. Obrigada. Amém, Ana. obrigado. Obrigada, Clementina, Edna, Elisângela, Felipe, Flávio, muito obrigado, Iana. Muito obrigado, Francine. Juarez, eu nem mencionei você. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Jussara. Obrigado, Lucirene. Obrigado, Maria Raimunda. Obrigado, Maritã. Obrigado, Mila, que é a filha da irmã Dene, não é isso? Obrigado, Renato. Obrigado, Dene, né? Obrigado, Simone, Sueli. E obrigado aos irmãos que entraram e não puderam ficar até o fim. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Amém. Tenha uma ótima semana, viu? Boa semana. Obrigado. Boa semana para todos. Obrigado. Fiquem com Deus. Semana, e com muita saúde. Amém, amém. Se cuidem, tá? Obrigadão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Uma boa semana a todos. Obrigado. Boa semana para você também. Tchau, tchau. Sair agora, que eu não sei nem sair. Pronto, estou encerrando aqui. Fiquem com Deus.